O que eu posso dizer de antemão é que a gente também precisa fazer uma conjuntura em relação ao que o ato da Débora representa, né? O ato da Débora de pichar ou de passar o batom num monumento público, por si só, não é nada de muito relevante, evidentemente. Só que dentro do contexto principalmente de crimes de empreendimento, de crimes de multidão, e naquele contexto que ela lá estava, ganha uma repercussão criminal muito distinta, né? E ganha uma distinção, essa distinção por conta da natureza daquilo que aquela multidão pretendia à época do 8 de janeiro, que pretendiam aplicar efetivamente um golpe de Estado, subverter a ordem democrática, e por isso ela respondeu a tantos delitos, né? Primeira coisa que eu diria é: a pena, dentro de uma perspectiva técnica, em se condenando em todos os crimes, é bem proporcional, né? Primeiro porque a gente precisa pensar que não é unicamente passar um batom no monumento. É um crime que foi apurado com provas robustas, dos mais de 90 páginas do acórdão, em que se vislumbrou uma conduta altamente censurável, e se aplicou essa pena dentro de um rigor normativo, né? Agora, quando nós vamos analisar tecnicamente dosimetria da pena, e eu acho que essa é uma explicação importante, quando nós falamos em dosimetria da pena, nós estamos... primeiro, a gente precisa fazer uma cisão. Dosimetria é uma coisa, você discordar ou não da aplicação de determinados tipos penais é outra, né? Ela deve ser condenada, é uma coisa, mas depois de condenada a gente vai falar em dosimetria da pena. E dosimetria da pena em direito penal tem 3 fases de aplicação, né? A primeira fase considera lá um dispositivo do Código Penal que é o artigo 59, que se chama circunstâncias judiciais, em que o juiz vai aplicar, vai avaliar determinados fatores que estão inseridos normativamente, e essas circunstâncias judiciais vão ser aferidas, e a partir disso ele vai aumentar um pouco a pena no que se chama de pena base. E depois, na segunda e terceira fase, são circunstâncias mais objetivas, que são atenuantes, agravantes, e na terceira fase, crime continuado, ou causas especiais de aumento de pena, etc. Bom, no Brasil, o STJ, que é o tribunal que ele é hierarquicamente inferior ao Supremo Tribunal Federal, mas que é o tribunal que trata da legislação infraconstitucional, ou seja, da legislação ordinária, ele tem já uma jurisprudência bastante pacificada em relação à adequação dessas frações de aumento, principalmente na primeira fase de dosimetria da pena. E essas frações de aumento, depois a gente discorre um pouco mais sobre isso, elas estariam, elas sequer foram observadas pelo ministro Alexandre de Moraes para aplicar a pena a essa pessoa. Então, para não esgotar todo o tema já de início, não esgote. Eu diria que ela é sim proporcional dentro de uma perspectiva técnica e jurisprudencial. Primeiro ponto para fixar a premissa do debate é que não se pode dizer, Léo, que não houve nada no 8 de janeiro. Houve tentativa de crimes gravíssimos, acho que temos que partir desse pressuposto. Os bens jurídicos protegidos são de grande relevância, a ordem democrática, a estabilidade, o patrimônio público e assim por diante. Agora, por outro lado, nós também temos que perceber que a tentativa do Supremo Tribunal Federal de reprimir esses crimes violentos, por vezes esbarra numa argumentação de difícil sustentação. E o que eu acho que é a grande dificuldade, para deixar de forma bem objetiva essa primeira parte do debate? É justificar uma pessoa que, embora tenha cometido crimes, uma pena muito severa. E por que eu digo isso? Porque na participação como um todo, que é essa tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, fica evidente que a participação dessa moça é muito menor em relação àquela que, ser comprovada, evidentemente, decorre das cabeças desse movimento golpista.
Então, se nós formos justificar uma pena, por mais que a tecnicidade do direito, a partir de uma argumentação jurídica, como a que o senhor propõe, possa, do ponto de vista formal, justificar, o que nós esperaremos, Léo, da pena das cabeças do regime? Elas deverão ser seculares. Porque se um peixe pequeno, para usar uma linguagem assim bem coloquial, sofre uma pena de 14 anos, o que se dirá daqueles que planejaram, financiaram e utilizaram essas pessoas, se aproveitaram da ingenuidade para lhes manipular e conduzir a esse resultado violento? Então, nesse primeiro ponto, eu acho, ou me filio, melhor dizendo, a tese de que o Supremo deveria condenar essa pessoa e que o crime, evidentemente, não é só a pichação, Léo, isso tem que deixar bem claro. Essa narrativa de que a punição se deve só à pichação é equivocada, no meu sentir, mas ela não justifica uma pena tão alta, inclusive ao ponto de enquadrar a ré numa multa solidária com os demais réus de 30 milhões de reais. É bem verdade que a multa é solidária, mas 30 milhões de reais já revela que há um descuidado, digamos assim, uma falta de cautela na imputação individual, na participação de cada um. Então eu diria, Léo, que num primeiro momento eu me sinto um pouco desconfortável com essa pena de 14 anos e podemos, na sequência, explorar um pouco mais os motivos para tanto.